Olá, meus amigos, minhas amigas, que sempre acompanham as nossas videomensagens. Estamos aí de volta com o nosso estudo do livro do Apocalipse. Nos últimos estudos, nós falamos sobre a abertura dos 6 selos, e todos os acontecimentos gerados por causa da abertura desses 6 selos. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade à abertura do 6º selo, de um acontecimento que é a explicação sobre os 144 mil selados, assim como a explicação sobre uma grande multidão que vai ser salva. Queria que você acompanhasse comigo lá no capítulo 7, seu primeiro versículo, que diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos, que estavam sob os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Senhor. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, e assim os próximos versículos vão falar de 12 mil de cada uma das 12 tribos. O que eu queria destacar com vocês dentro desses versículos que nós lemos? Antes desses 4 anjos causarem grande dano à terra, tanto ao mar quanto ao vento, assim como às árvores em si, foi dado a eles uma ordem, que eles não danificassem nada disso. Isso, gente, seria como a ação mais forte depois de cada um dos acontecimentos da abertura dos 6 selos. Nós falamos na abertura dos 6 selos de fome, de guerra, de morte, de fenômenos naturais que vão ocasionar muitas mortes. Esse acontecimento seria mais forte do que todos os outros que já antecederam. Mas veja o que esse anjo deu ordem para esses 4 anjos que já estavam de pé. Deu ordem para que eles aguardassem que os 144 mil fossem assinalados. Quem são esses 144 mil? No caso, a Bíblia deixa bem claro que esses 144 mil são exclusivos das tribos de Israel. Mas não significa, muitas doutrinas pregam isso, não significa que apenas pessoas que compõem, que fazem parte da nação de Israel serão salvas nesse período. Nós aprendemos que esse período dos selos é o período da grande tribulação. Não significa que apenas essas pessoas da nacionalidade israelita serão salvos. E uma prova disso eu queria que vocês acompanhassem comigo no mesmo capítulo 7, porém agora lá no versículo 9. Pulei um pouco a citação das 12 tribos, porque vai falar em sequência de 12 mil de cada tribo. E na prática isso não vai ser muito importante para a gente, porque a definição é que 144 mil, ou seja, 12 mil vezes 12 tribos, vão resultar em 144 mil. Acompanha comigo lá no versículo 9 desse capítulo 7, que diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E
todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Veja como que isso aqui é bacana. Quando nós falamos hoje de salvação, muitos cristãos têm por objetivo e têm como pensamento generalizar a salvação. E às vezes até apontar o dedo e dizer que muitos povos, principalmente no Oriente Médio, por causa das guerras, por causa das dissensões, por causa da crença em vários deuses ou por causa da descrença em alguns países, como alguns países europeus que não existe essa crença acentuada em Deus, que essas pessoas estão condenadas a não terem salvação. Mas veja que a Bíblia cita o apóstolo João, com essa visão que ele teve do Apocalipse, ele descreve nesse capítulo 7 totalmente o contrário. Ele diz o seguinte: e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. O que a gente entende com isso? Que a salvação e o que Deus vai reservar pós-morte, pós-existência dessa terra, da humanidade, não é exclusivo de um povo, não é exclusiva de uma denominação, não é exclusiva de uma religião. É de Cristo, é do Cordeiro. Cordeiro que irá oferecer, que irá revelar a salvação a quem Ele quiser, a quem Ele quiser, não é a quem nós quisermos. As pessoas julgam, às vezes, pessoas que têm culturas diferentes, pessoas tatuadas, pessoas que usam brinco, pessoas que vivem uma vida devido à cultura delas, devido àquilo que elas têm como certo, de uma maneira diferente da maneira que nós vivemos aqui no Ocidente. E elas julgam como se essas pessoas estivessem longe de Deus. Mas eu queria deixar um recado para vocês. O recado dentro dessa palavra: eis que vi uma grande multidão. Ninguém podia contar. Nós não estamos falando de milhares de pessoas. Muito provavelmente estamos falando de centenas de milhares ou de milhões de pessoas. A Bíblia não deixa claro. Creio eu que é mais do que centenas de milhares, porque centenas de milhares foi descrito para esses israelitas, esses 144 mil israelitas que serão salvos das 12 tribos de Israel. Creio eu que esse povo, essas tribos, essas nações, de todos os povos, ou seja, onde tiver uma nação, onde tiver uma tribo, onde tiver uma língua diferente daquelas que são ditas no Ocidente ou no Oriente, não importa, onde tiver um povo, ali o Cordeiro, ali Cristo, também chegará com a sua salvação, porque a salvação é dele. O que eu queria destacar é que venhamos estar atentos, porque o que Cristo mostra através dessa palavra? Que a salvação dele é dada a todo o povo, é revelada a toda a nação, a toda a tribo, para alguns de uma forma totalmente diferente de outros. Se vocês verificarem no YouTube ou em outro meio de pesquisa, como na internet, como as tribos indígenas cultuam a Deus, muitos a um Deus desconhecido, o que vocês vão observar? Que muitos deles têm um respeito bem maior do que a forma ocidental de buscar, de cultuar a Deus. E nós temos o costume de dizer que eles precisam de Cristo, sem saber que talvez Cristo se revelou para eles de uma forma diferente e eles têm vivido uma vida mais reta, uma vida mais pura, com mais amor, com mais alegria, cultuando a um Deus do que aquela que nós vivemos, do que esse cristianismo que hoje é pregado, que está mais ligado ao material
está mais ligado ao físico do que verdadeiramente a Deus. É um cristianismo que não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. O homem quer que Deus satisfaça os seus desejos. E Deus, ele quer salvar. Ele não importa com a cultura, ele não quer saber de que tribo, ele não quer saber se a pessoa ela reside em um local onde a cultura é uma cultura aversa àquilo que dentro da doutrina cristã é considerado como algo bom, algo saudável, algo ético. Ele quer saber se aquela pessoa ela tem um bom coração. Ela tem um coração aberto para receber. Então, meu amigo, minha amiga, fica aí a nossa mensagem. Eu espero que essa mensagem possa ter contribuído para o conhecimento de cada um e aguardo vocês na nossa próxima videomensagem. Um abraço, valeu!